Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, que legal estar aqui mais uma vez, iniciando mais um Espalhando Saberes do Corpo e Alma. Está preparado, querido aluno do 9º ano? O professor Luciano já está super empolgado para mais uma prática de atividade física. Então, prepare o seu corpo e a sua mente e vamos lá. Preparado, professor Luciano? Opa, Elivane! Estamos aqui para mais um dia de atividade. Tudo bem, meu amigo e amiga do 9º ano? Eu estou ótimo e muito empolgado com a nossa aula de hoje. Espero que você também esteja. Então vamos aprender a fazer a remada. Mas não se preocupe, não será necessário estar no rio, na piscina ou numa lagoa para realizar este exercício. Preparado? Preste bem atenção. Fique em pé, em frente ao canto de uma porta, com os pés alinhados e a coluna ereta. Utilize o braço direito. Deve estar ao lado de dentro da porta. Apoie-se com uma das mãos na altura do peitoral e deixe o corpo descer, tendo todo o peso do corpo no braço direito, realizando movimento de ida e vinda. Alterne as séries com o braço esquerdo. Faça 3 séries de 10 a 12 movimentos por braço. Este exercício serve para fortalecer a musculatura dos braços e também da coluna. Em especial a você que passa muito tempo sentado, sempre mexendo nesse celular. Bons estudos e até outro dia! Conseguiu relaxar? E para deixar esse momento mais relaxante, vamos ouvir uma linda canção chamada Empatia, da cantora Priscila Alcântara. Quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar. Gravei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sempre lembrar. Veja o sol, mesmo com nuvens escolheu aparecer. Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. Do mesmo lugar que você vim, como você é o pai, eu voltarei. Você é igual a mim. Linda música, não é mesmo? Vamos então refletir um pouco sobre o tema empatia? Nós sempre queremos que as pessoas demonstrem empatia por nós. Mas será que estamos sendo empáticos com o outro? Você pode não conhecer a luta do outro, mas pode aceitar a sua dor, compreender suas ações e oferecer apoio sem julgamento. Todas as pessoas merecem um pouco de gentileza. Praticar a sua só atrai positividade. E é isso, galerinha. Chegamos ao final do nosso programa. Eu já tô com saudades, mas logo a gente se encontra de novo. E lembre-se, pratique o olhar empático, se coloque no lugar do outro, não julgue e assim não será julgado. Assim como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, amigos ouvintes do programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Está começando mais um cast Encontro de Língua Portuguesa para o 9º ano. Eu sou Dila. Olá, adorados ouvintes. Muito obrigada pela presença. Você está mais uma vez no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa do 9º ano. Aqui quem fala é a Gi. Estou muito feliz por contar com vocês, ouvintes, e com minha companheira de podcast de hoje, que é a Dila. Tudo bem, Dila? Tudo bem, Gi? É um prazer estar contribuindo com um projeto tão bacana como esse voltado para o ensino de língua portuguesa. E hoje, o que teremos no nosso programa? Teremos no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa o estudo sobre um gênero textual muito divertido, que é a charge. E mais um poema da obra Poemas Lambuzá, do escritor Léo Cunha.
Eita, aqui hoje temos muitas novidades. O que é mesmo charge, Gi? Dila, charge é um gênero jornalístico que se utiliza de imagens para expressar a coletividade e posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. E qual a finalidade da charge, Gi? Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é chamado o profissional que desenha charge, ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Ah, entendi. As charges são gêneros textuais que trabalham a linguagem verbal e não verbal. É isso, Gi? Além das linguagens verbal e não verbal, existe também as imagens, as expressões dos personagens, que são pistas que contribuem para o entendimento do texto. E quais são as características da charge? Retrata a atualidade. A charge também é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Se origina da notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge também, Dilas, pode ser chamada de textos visual em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Que legal! Eu adoro esse tipo de texto que utiliza humor. Bem, Cash amigo, chegou o momento do Aprendendo com a leitura de um poema do escritor homenageado da Flor 2020. Poema Mendigo, do livro Poemas Lambuzados de Léo Cunha. Mendigo. Tem trocado? Tem moeda? Ticket? Vale vencido? Pão salgado? Pão sovado? Pão molhado ou dormido? Tem band-aid? Curativo? Tem sangue O negativo? Tem também o outro lado, o mendigo que estende a mão lenta, só para ver se alguém o cumprimenta? Nossa, Gi, esse poema fala de um problema social. O nome mendigo faz referência a uma condição social econômica de alguém, não é isso? O poema descreve a fala de um mendigo. São pedidos, perguntas de um tipo indivíduo que vive de pedir. E ele pede tudo, né? Até band-aid. Pergunta até se alguém tem sangue O negativo, que é o sangue que se doa para qualquer pessoa. E por fim, o poeta faz o leitor perceber do outro lado da situação, que é aquele em que o mendigo que estende a mão não só para pedir, mas também para ver se tem alguém com coragem de cumprimentá-lo. E, infelizmente, existem muitas pessoas que não os veem, que não os enxergam. E não enxerga essas pessoas carentes, que é como se elas fossem invisíveis. Triste, muito triste. E você, cast amigo do nono ano, tem acompanhado o nosso programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa? Se sim, leia agora a charge que está na página 9 do segundo material impresso e responda as questões a seguir. Está uma beleza nosso Cast Encontro, mas infelizmente chegou o momento de encerrar o nosso programa de hoje. E hoje mandaremos o nosso abraço especial para os alunos das escolas da Rede Municipal. Escola do Tamboril, Dr. José Coelho Reis, Alexandra Tapeti, Morro Redondo, Sítio Nacional, Escola do Gonçalves, Urbano Alexandrino, Juarez Tapeti, Zona Urbana e Rural, Alzira Tapeti, Escola do Contentamento, Raimundo Campos, Raimundo Antônio de Oliveira, Agostinho Moreira, lá na Chapada das Contendas, e Visconde da Parnaíba. E para finalizar o nosso Cast Encontro de hoje, teremos uma frase de reflexão e em seguida a música Planeta Água de Guilherme Arantes. A frase é mais fácil separar a água do vinho que a hipocrisia da verdade no julgamento das ações humanas, de Carlos Malheiro Dias. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão.
a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, rombo de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Oi, galerinha do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e nesse maravilhoso programa iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Convido o professor de matemática, Anderson, para participar desse incrível clube. Olá, Luísa! Olá, galerinha do Clube da Matemática. Eu sou o professor Anderson da Rede Municipal de Ensino e no encontro de hoje nosso estudo é referente ao segundo material a partir da página 56 e o tema da nossa aula é Recordando Números Inteiros. Eu estou ansiosa pelo encontro de hoje. Então vamos ao que interessa. O que são esses números inteiros? Bom, Luísa, quando falamos em grupo de números, estamos trabalhando com a ideia de conjuntos, ou seja, os números inteiros são os elementos que também fazem parte dos grupos denominados de conjuntos numéricos e também possuem suas próprias características. Ah, professor, então os números inteiros é um conjunto que nem os números naturais? Exatamente, Luísa. Porém, os números inteiros possuem suas próprias características. Pois fale pra gente quais são essas características, professor. Agora mesmo, Luísa. Como eu já falei na aula sobre o conjunto dos números naturais, o que define os elementos e as características de um conjunto numérico são as regras e as leis que definem cada elemento do conjunto. Agora vamos às características dos inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado pela letrinha Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. O Z é igual a entre chaves ao infinito, do infinito negativo, aí passa ali pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí parte para o 1, 2, 3 e tende ao infinito positivo. Nossa, professor, muito interessante. Mas ele só possui essas características? Não, Luísa. Os números inteiros negativos, eles são sempre acompanhados pelo sinalzinho de menos, enquanto os inteiros positivos podem vir ou não acompanhado do sinalzinho de mais. O zero, Luísa, é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo. A relação de inclusão dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais junto com os números negativos. Professor, a ideia de antecessor e sucessor também se aplica nos números inteiros? Sim, Luísa. Podemos entender melhor quando trabalhamos com a relação da construção desse conjunto, pois o sucessor desse número inteiro vai ser sempre um Z mais 1, que também será um inteiro. Já o antecessor de um número Z, Luísa, é aquele que antecede o inteiro. Podemos então escrever o antecessor como Z menos 1. E é importante dizer que todo inteiro possui antecessor e sucessor. Professor, por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o seu sucessor é o menos 2. Exato, Luísa. E isso só é possível graças à sua representação na reta numérica. Então nós temos que a reta numérica tem origem no zero e tende os números para a direita positivos e para a esquerda negativos. Os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. Então para a direita nós temos 1, 2, 3 e assim por diante. Para a esquerda nós temos menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Nesta representação aí da reta numérica, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma, ou seja, os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Um exemplo, eu tenho que o menos 4 que está do lado esquerdo é simétrico ao 4 que está do lado direito. Pois estão, Luísa, à mesma distância do zero,
conforme a relação de reta numérica. Professor, não sabia que matemática era tão fácil assim. Mas esse conjunto também possui subconjuntos? Com certeza. Um exemplo é o próprio conjunto dos números naturais. Ele é um conjunto de Z, pois está contido no conjunto dos números inteiros. Contido? O que é isso, professor? Bom, Luísa, nesse caso, dizemos que o número está contido quando ele é um elemento e faz parte de um conjunto, ou seja, ele está dentro de um conjunto. A ideia de contido é representada pela letra C. E quando esse elemento ele não faz parte do conjunto, ou seja, ele não está dentro, então dizemos que ele não está contido e é representado pelo Czinho cortado. Que informação interessante! Muito interessante. E percebe, a gente pode escrever a relação de natural inteiro como n contido em inteiro. Mas, voltando à ideia do subconjunto dos inteiros, nós podemos citar muitos outros conjuntos além dos naturais. Podemos aqui utilizar a relação de Z com asterisco. Quando nós temos essa notação, dizemos que é o subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Ou seja, nós vamos vir lá do infinito negativo, passando ali pelo menos 3, menos 2, menos 1. E em vez de colocarmos o zero, a gente vai colocar a partir do 1, 2, 3, 4 e tendendo ao infinito positivo. Agora, quando nós temos a notação Z com sinalzinho de mais, então aí nós trabalhamos com os números inteiros não negativos, ou seja, trabalhamos a partir do zero. Então vamos ter 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando temos a notação Z com sinalzinho de menos, estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros não positivos, que seriam a partir do zero, tendendo ao infinito negativo. Quando aí nós temos a notação Z asterisco positivo, então estamos trabalhando com os números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. Então, Luísa, o nosso subconjunto será composto a partir do elemento 1 e tende ao infinito positivo. E o último subconjunto a ser relacionado é quando nós temos o Z asterisco menos, que nós trabalhamos com os inteiros, com exceção dos positivos e do zero. Sendo assim, o nosso subconjunto vai iniciar no menos 1 e tendendo ao infinito negativo. Certo, professor. Poderia explicar como funcionam as operações com números inteiros? Posso sim, Luísa, mas esse será o tema da nossa próxima aula. Estou gostando bastante desse conjunto. O encontro de hoje está muito interessante. É isso aí, galerinha do Clube da Matemática. Hoje encerramos por aqui, mas antes de ir, vamos ao pensamento do dia. O pensamento do dia é: a natureza está escrita em uma linguagem matemática. Galileu. Esperamos que tenha aprendido muito hoje. O nosso próximo encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Ciências. Olá, meus alunos e ouvintes do programa Espalhando Saberes de Ciências. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo hoje. E no nosso programa teremos a participação de uma dupla bastante animada e compromissada, o Pauleco e a Sandreca, da turma do Palavra Cantada. Vale lembrar a todos vocês que há 8 anos a CEMED realiza o projeto de Educação Ambiental e Saúde e que esse ano a temática é Água Comovida, que tem como objetivo sensibilizar nossos alunos e familiares sobre a questão do uso racional da água. Então vamos cuidar que hoje nosso papo será bem divertido e rico em conhecimento. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota
de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota. Olá, caros amigos, Pauleco e Sandreca. Tudo bom com vocês? Já vi aqui que começamos nosso papo de hoje com uma música de vocês bem animada e com uma letra sensacional, que aborda justamente um dos pontos da nossa temática de hoje. Oi, Paloma, tudo ótimo? É um prazer participar dessa conversa hoje e poder ajudar nossos alunos e ouvintes no entendimento de mais um assunto tão importante como este. Olá, meus amiguinhos! Que bom estar aqui participando junto com todos vocês e poder falar de algo tão importante como este recurso natural que temos ao nosso dispor, mas que a cada dia se torna finito: a água. Muito bem, amigos. Então daremos início ao que de fato nos interessa. Nossos alunos receberam um material muito bem preparado por uma equipe maravilhosa, o qual aborda de forma prática esta temática. Hoje focaremos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem falar pra gente o que significa e qual a importância de se trabalhar isso nas nossas escolas? Bom, é pra já. Cuidar da água deve ser um hábito de nível mundial. Todos devem cuidar, preservar e usar de forma racional, até porque dependemos da água para diversas atividades do nosso dia a dia e principalmente para as funções vitais do nosso organismo. E sabendo da importância disso, nós dois aqui criamos um projeto maravilhoso que se chama As Aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta da Água. Vale a pena conferir. Pois é, vi aqui que o material traz uma história lúdica e divertida que tem como tema principal a importância da água para o meio ambiente e a vida humana. Ainda bem que existem pessoas preocupadas com a água e, através de músicas, disseminam conhecimento acerca disso. E nós vamos espalhando saberes aqui nesse PapoCast de hoje. Inclusive, estou com sede. Já vou deixar o meu copinho de água aqui reservado. Professora, tem uma canção que diz a seguinte frase: Terra, planeta, água. Não, deixa eu cantar melhor. Terra, planeta, água. Sim. Você sabe por quê, professora? Sei sim. É porque há estudos que afirmam que a maior parte dela não seria propriamente constituída por terras emersas, e sim por água, na forma líquida, bastante abundante em nosso planeta, por sinal. Mas, será que isso é verdade? Será mesmo que podemos chamar o nosso mundo de planeta água? Sim, se analisarmos somente a superfície terrestre, podemos chamar a Terra de planeta água. Afinal, de todo o extrato superficial, a água representa 70%, enquanto o continente representa, em média, 30%. Por outro lado, se analisarmos outros fatores, o apelido do nosso planeta pode ser outro. Mas isso depende de vários pontos de vista, professora. Claro que seria muito bom se esse recurso fosse infinito. No entanto, ao longo dos anos, a sociedade não vem cuidando tão bem como deveria. E isso despertou as nações a desenvolver planos de preservação do recurso água e outros recursos do nosso planeta. Foi aí que, em 1994, 195 países, inclusive o Brasil, se uniram na reunião das Nações Unidas para o combate à desertificação e redução dos efeitos das secas. Eita, que essa Sandreca é inteligente, menino. Eles estão realmente aprendendo bastante hoje. Exatamente isso, meninos. Muito obrigada por essas informações, Sandreca. As regiões áridas, semiáridas e pouco úmidas são o foco de atenção dessa reunião. Considera-se que essas áreas são as que possuem os ecossistemas e populações mais vulneráveis da Terra. E então, de lá para cá, criou-se as ODS, que é um conjunto de 17 objetivos voltados para transformar o nosso mundo, diminuir os impactos ambientais, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. O lema é não deixar ninguém para trás. Isso está na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
um apelo universal da Organização das Nações Unidas a ações para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Vocês sabiam, por exemplo, que os resíduos despejados nos mares da China podem chegar até as praias do Havaí, no Zewa, e a milhares de quilômetros? Nossa, professora. E eu sei que isso é bem prejudicial para a fauna e a flora marinha, não é isso? Poxa, fico bastante triste em saber que nós, seres humanos, com nossas atitudes erradas, estamos destruindo o nosso planeta com as próprias mãos. Mas eu não tenho muito conhecimento dessa Agenda 2030. Você poderia explicar melhor, professora? Sim, Pauleco. Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a proposta da UNCCD é unir cientistas políticos e a sociedade para produzir conhecimento, identificar prioridades de trabalho e formar pessoas aptas a pôr em prática as soluções encontradas. Um dos objetivos da convenção é trocar conhecimento sobre as tecnologias de cuidado com o ambiente adotadas em diferentes países. E o outro objetivo é obter financiamento para as pesquisas na área, a serem realizadas sempre com um trabalho conjunto de equipes das diversas nações. Isso mesmo. Vocês sabiam que hoje é cada vez mais frequente a colaboração de cientistas de diferentes partes do mundo com o objetivo de ampliar os conhecimentos e solucionar questões ambientais que afetam a todos? Gente, acho que essa forma de fazer ciência alinha-se com as posições recentes que defendem que todos os avanços científicos devem estar comprometidos com o bem-estar e os direitos humanos. Acredito sim ainda que nosso planeta pode ser restaurado. Pessoal, tem 2 itens bem importantes nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu gostaria de enfatizar. Quem adivinha? Nosso rio Tietê não dá pra entender. Esse rio parado, fedido, tão triste, eu não sei porquê. Eu também não entendo tanto pernilongo. Um rio que tá morto só serve de esgoto. Esse nosso rio Tietê. Meu avô me disse que antigamente dava até pra gente nadar. Todo rio é vivo, tem água corrente. Como é que pôde acabar? Que música linda, pessoal! Essa música já responde à minha pergunta. Falaremos sobre o objetivo 6, que é o de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Muito bem, professora. Professora, eu sei o que fala o objetivo 6. Lá tem um item que deve ser realizado até este ano 2020, que é proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Quem sabe o rio Tietê e o rio Doce não consigam se recuperar totalmente. Seria muito bom mesmo, Sandreca. Mas e você, Pauleco? Sabe o que aborda no objetivo 14? Sei sim, professora. E lá também tem 2 pontos bem importantes e que estavam previstos para serem realizados até este ano de 2020. A cláusula diz que até 2020 efetivamente regular a coleta, acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas. Acima de tudo, implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo e sustentável, como determinado por suas características biológicas. Até 2020, deve ser conservado pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional. Isso mesmo, galerinha. Estou tão feliz com a participação de vocês aqui hoje, contribuindo de forma efetiva para espalhar conhecimento aqui do nosso Conectados ao Saber. Mas quero dizer que já estamos chegando ao fim de mais um programa. E eu espero firmemente que vocês, alunos e ouvintes, tenham aprendido hoje conosco e reforçar os caros que realizem as atividades propostas nos cadernos de estudos, impressos e elaborados com muito carinho para vocês. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.